Ou simplesmente você é tímido e isso te bloqueia de falar. Você tem medo de fazer uma pergunta em uma sala de aula, medo de chegar em uma menina, de chegar em um cara. Ó, cheguei, ó. Não fala nada, só dança, ó. Uma pesquisa da National Service nos Estados Unidos mostrou que 15 milhões de pessoas com 18 anos ou mais têm medo de falar em público. Uma outra pesquisa, agora aqui em São Paulo, no Brasil, apresentou que 32% dos entrevistados têm ansiedade para falar em público. E 13% dos entrevistados falaram que têm ansiedade e ela atrapalha no trabalho, na vida social, na educação e causou em algum momento algum sofrimento. Será que comunicação é um dom? As pessoas nascem boas e outras não? 97% dos colaboradores afirmam que a comunicação impacta na eficiência das suas tarefas diariamente. Esse dado é de uma pesquisa da Broxis. Será que todo mundo tem medo de falar em público ou isso é um problema que você está sozinho? Os grandes oradores da história, eles admitem, olha, não é que a gente perde o medo de falar em público, aquele frio na barriga a gente mantém. Mas a gente aprende a controlar o nervosismo. A gente não deixa isso parar, gente. Em terceiro lugar, certa dose de medo é saudável. O medo é um mecanismo evolucionário que te faz ficar ligado. E o medo ele é útil, certa dose. Pois é, muitas pessoas têm medo de falar em público. Você também já deve ter tido esse medo. Medo de gaguejar, de falar algo errado. E o pior, medo das pessoas te julgarem. O senhor defende o professor linguiça? É normal que o medo venha da falta de conhecimento. E eu vou te explicar como é que você faz para lidar com isso. Mas também pode ser medo de uma rejeição pessoal, e isso é muito mais difícil. Ou simplesmente você é tímido, e isso te bloqueia de falar. Você tem medo de fazer uma pergunta em uma sala de aula, medo de chegar em uma menina, de chegar em um cara. Ó, cheguei, ó. Não fala nada, só dança, ó. Sim, muito mais comum do que parece. Muitas pessoas têm medo de iniciar uma conversa. Mas por que isso acontece? Certa dose de medo é útil, porque o medo te deixa ligado, você fica presente naquele momento, você vai usar 100% da capacidade cerebral, usar as palavras certas. E a quarta verdade sobre o medo de falar em público é: a principal razão de você sentir esse medo de falar em público é você não estar acostumado. Antes de qualquer coisa, quero te lembrar que falar em público sim é se expor publicamente. Afinal, as pessoas vão saber o que você pensa sobre determinado assunto e elas podem te julgar. Ou seja, sim, tem que ter coragem para falar em público. Mas a recompensa vem. Porque se você falar bem, se você se expressar, as pessoas vão te reconhecer, vão te elogiar e isso pode gerar muitas outras coisas boas para você. Vamos falar sobre a coisa mais importante para você se comunicar bem. Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, sem querer, ela vem e me ofende. Claro que a intenção é elogiosa, mas ela vira e se cortela. Você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando a pessoa fala isso. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse, você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum? Eu não fiz nenhum esforço. Que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Se você não entendeu, eu quero te mostrar de uma maneira mais clara e mais objetiva. Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas, um homem magnífico. Certa vez ele terminou um concerto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena. E maravilhoso, como sempre. E quando ele terminou, um jovem de uns 30 anos chegou para ele e disse assim, eu adorei o concerto do senhor. Eu daria a vida para tocar piano assim. Ele respondeu, eu dei a vida. Foram mais de 40 anos, 8, 10 horas por dia. Sim, esta é a forma de se comunicar bem, dominando o conteúdo. Se você chegou até aqui, é que você realmente quer aprender. Então fica tranquilo que eu vou te explicar 3 passos para que você aprenda a treinar e a se comunicar de uma maneira mais eficiente. Presta atenção em você. Esse é o primeiro. Segundo, não seja surpreendido. E terceiro, gere encantamento das pessoas. Quer saber como? Eu sei que sim, então me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal
todo dia a gente gera conteúdo para você, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok. E se você lidera pessoas e quer se tornar um líder melhor, passa lá no meu Instagram, @ronginerilsilva_, que todo dia tem conteúdo para você se desenvolver. Mas vamos lá, passo a passo, vou te explicar. Primeiro, encante as pessoas. Em uma reunião online ou uma reunião presencial, tente chamar a atenção de cada pessoa através do seu próprio nome. Sim, o nome é o som que você mais ouve na sua vida inteira. Já tinha pensado sobre isso? Desde o seu nascimento até minutos atrás, alguém pronunciou o seu nome. É o som mais familiar que você possui na sua vida. Algumas pesquisas indicam que bebês a partir de 4 anos de idade já mostram que reconhecem e preferem o som do seu próprio nome. Isso sugere que o reconhecimento do próprio nome começa a se desenvolver desde muito cedo na nossa vida. Segundo, quer manter a atenção de uma pessoa? Chame ela pelo seu próprio nome. Mas usar só o nome não serve de nada se você não fizer o próximo passo. Afinal de contas, quando alguém te conta uma novidade, quando o assunto te interessa, você fica prestando atenção, não é mesmo? É isso mesmo. O segundo passo é muito mais complexo do que parece. Domine o conteúdo que você vai apresentar. Aqui temos a principal ferramenta para você nunca mais ter medo de falar em público. Você já viu algum atleta de MMA entrar no ringue com medo? Porque ele preparou, ele treinou para ir pro ringue. Falar em público é a mesma coisa. Se você prepara o seu conteúdo, se você estuda aquilo que você vai falar e você tem segurança naquilo, você treina essa apresentação, na hora de subir no palco você está mais tranquilo. O que você acha que é mais importante para você se sentir seguro e falar de maneira natural, confiante durante uma apresentação? São 5 perguntas que você precisa dominar para fazer uma reunião. Primeira coisa, sobre a sua apresentação, responda: o que é? Qual é o assunto que nós estamos tratando, que nós estamos falando? Segundo, por que estamos falando? Quais são as principais dúvidas sobre esse tema? E aqui você vai mostrar o seu domínio sobre esse conteúdo. Terceiro, qual é a solução para resolver esse problema que estamos falando? Quarto, o que e quem está ouvindo vai ganhar de benefício ao ouvir você explicando sobre esse assunto? Quinto, o que vamos fazer com tudo isso que foi falado? Quais são os próximos passos? Não importa qual é o assunto da sua apresentação, se você responder essas 5 perguntas, você vai garantir a atenção da plateia e eles vão te ouvir. Mas uma coisa mais importante ao responder essas perguntas é que você demonstrou domínio sobre o assunto, domínio sobre o conteúdo. E as pessoas realmente vão entender que você é um especialista nesse tema. Terceiro passo, quero separar ele aqui em apresentações online e presenciais. Online, se movimente. É isso mesmo de frente para uma câmera, como eu estou aqui agora com você, de frente a um computador, você pode se mexer, você pode modular o seu tom de voz para falar mais baixo ou falar mais alto. Dê ênfase nas palavras, nos nomes das pessoas que estão na reunião. Isso provoca senso de participação. Agora, no presencial, cuide da sua aparência. Ao chegar em uma reunião, a apresentação inicial é você. Nos 7 primeiros segundos você vai ser julgado, as pessoas vão te olhar de cima a baixo e falar: ele tá triste, ele tá feliz. Você tem que usar o que você tem de melhor, mas não deixe de se sentir confortável. E aqui eu tô falando da sua roupa, da sua melhor camisa, sua melhor calça, os melhores sapatos. Use aquilo que vai te ajudar a se sentir bem e com isso você vai conseguir entregar o seu melhor na apresentação. Se você achou que o vídeo era só isso, até que poderia ser, mas nós gostamos de surpreender as pessoas que nos seguem, e principalmente quem nos contrata, quem participa dos nossos programas de mentoria. E por isso o vídeo tem mais técnicas para você falar melhor em público. E vamos falar das coisas práticas, de como resolver esse medo de se expor. O famoso escritor e orador Mark Twain disse uma vez que existem 2 tipos de pessoas: as que ficam nervosas e as que são mentirosas.
Ficar nervoso antes e durante a sua apresentação é completamente comum e você não precisa deixar isso afetar o seu desempenho. Tem duas abordagens principais para controlar a sua ansiedade de falar em público. A primeira é mudar a sua mentalidade e a segunda, o seu comportamento. Vou te contar duas técnicas para você falar em público de maneira mais eficiente. Controle os seus pensamentos para não gerar um sentimento ruim. Medo de se der branco, se eu ficar tímido. Quando você e as vozes da sua cabeça começam a pensar em um monte de coisas que pode dar errado, adivinha o que acontece? Sim, isso mesmo. Se você começa a não só pensar mais e a agir como se as coisas realmente fossem dar erradas, sim, vai dar ruim, porque você está pensando e enxergando o copo meio vazio, os problemas ao seu redor, ou melhor, as possibilidades de problemas ao seu redor. Então lembre-se, foque em pensar nas coisas boas, isso vai puxar a sua energia para o alto. Segundo, pense em uma única pessoa e fale no singular, você. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você já passou por isso também. Porque falar no singular é importante porque conecta com quem tem aquela característica ou o tema que você está apresentando. Quem não tem pode ficar pensando, tá, tudo bem, isso não tem nada a ver comigo, ou melhor, pensarão, poxa, eu tenho isso, mas é melhor eu não falar para ninguém me julgar. Então, fale no singular, é a melhor ferramenta para você gerar conexão com o público que está te ouvindo. É normal que as pessoas com conhecimento profundo sejam admiradas e respeitadas. Você tem essa possibilidade e é simples. Faça uma lista com as principais dúvidas que podem surgir sobre a sua apresentação. Anote as perguntas e responda. Treine as perguntas e as respostas para ao longo da sua apresentação ser natural você falar sobre esse assunto. Isso vai criar a sensação de que você tem total domínio sobre esse tema. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quero te lembrar de 3 coisas muito importantes. Falar em público depende de você. Treinar, treinar e treinar muito, até você dominar o conteúdo. Conquistar a sua plateia com um sorriso, falando o nome das pessoas, falando em primeira pessoa e prepare a sua mente para ela ser positiva, mas escute as perguntas, assim nada negativo vai te surpreender. Não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Essa é uma frase atribuída ao Dr. Stephen Covey, o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se você quer entender como realmente aplicar essa capacidade de comunicação com o seu time e se tornar um líder de alto impacto, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, @RondinelliSilva_, que eu vou te explicar com mais detalhes como é que funciona o nosso programa de mentoria e como você pode se tornar um líder de portas abertas. Isso definitivamente vai mudar a sua carreira de líder. E se você quer mais conteúdo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente deixou para você.